Mas você sabe que eu estava pensando até na minha fala de protagonistas, jogadores, protagonistas em grandes equipes. Eu acho que a última seleção que a gente viu isso foi a seleção da Espanha, que foi campeã do mundo, porque era a base de um time. Barcelona. E eram os protagonistas do time. De lá em diante, a gente viu pouquíssimas seleções com 5, 6 jogadores protagonistas nos grandes times do futebol mundial. São seleções realmente niveladas. E a gente não vê nenhum extra-série também. Você vê 1 ou 2 jogadores. Por exemplo, a Argentina tem 2 jogadores que para mim destoam, Di Maria e Messi. Óbvio, tem outros grandes jogadores, mas os grandes jogadores protagonistas, pra mim, é o Di Maria e o Messi. Eu diria você que se tirasse o Messi, a chance era 0. Não, sim, mas... Não, talvez nem passasse da primeira fase. Mas ali a gente tem 2. O que eu tava falando, hoje a gente tá tendo dificuldade, Flávio, e não é mais, é realidade. O nosso protagonista da seleção, que é o Neymar, não é protagonista da equipe dele hoje. Então, a seleção brasileira hoje não tem um protagonista de um grande time. Né? A gente tá falando de um Paquetá que tá no West Ham, né, Bruno? Brigando pra não cair. E com todo o respeito ao West Ham aí, pode ter dinheiro. Tá brigando pra não cair. Não, é o Newcastle que tem dinheiro, né, agora, né? O West Ham tá lá perto da zona de rebaixamento. Então, a verdade é que é um West Ham, é o nosso meio campista. Nota 6, 6,5. Mas não é, a gente não tem hoje jogador que seja o meio campo do Real Madrid, que seja o meio campo... Eu tô falando um jogador assim que chame muito atenção, que destoa de todos. É raro hoje. E todas as seleções passam por esse problema. Mas talvez esse trabalho coletivo, trabalho de grupo, de maneira mais séria, mais profissional, tá fazendo a diferença nessas equipes medianas, nessas seleções medianas do mundo. O nosso time, eu vou repetir, é da turma do meio da classe pro fundão. Nota 6, 6,5 no máximo. Não tem ninguém lá na frente que tira 9 e 10, não. Mas eu acho até que a gente tem um jogador diferenciado, é o Vinícius Júnior. O que falta é coletivo. Não, na seleção ele nunca foi diferenciado. Aí entra o que o Fausto falou, sei lá, a Argentina tem o Messi e tem o Di Maria. Mas tem 2 caras. Mas na seleção vale lembrar que ele só virou titular na seleção brasileira na Copa do Mundo. Sim. Então ele tem muito pouco tempo de seleção brasileira também. Ele, para virar um protagonista na seleção, ele precisa de tempo. E aí eu acho que precisa mesmo de um treinador. E eu vou falar um negócio agora, não é polêmica não, mas a gente tem que dar o braço a torcer. Claro. Se não vier o Ancelotti, eu queria ver o Fernando Diniz nessa seleção. Porque eu acho que ele amadureceu mesmo. Não estou falando nem em termos de título. Porque, não sei, eu acho que talvez com essa garotada ele possa... Ele é sério, viu? Me parece, vocês conhecem melhor ele não é de deixar a molecada fazer o que quer, não. Ele vai ser um cara que vai dar trabalho para essa molecada lá na seleção brasileira. Não sei, eu acho que eu levo muito a questão de meritocracia a sério, eu acho fundamental isso. Acho que teriam outros treinadores talvez na frente dele, pouquíssimos, mas se não vier um cobrão igual o Ancelotti, eu daria oportunidade pro Fernando Diniz nessa seleção. O Fernando, para mim, não tem know-how nenhum para dirigir a seleção brasileira. Seleção precisa ter um técnico aliás, o Fernando é um técnico bom pro clube, pro dia a dia. Eu acho que ele teria dificuldade de fazer um trabalho como faz técnico de seleção. Pode ser. Ele tá evoluindo, claro, evoluindo bastante como treinador, mas como dia a dia, ele é um cara de dia a dia. Exemplo do Abel, que é outro treinador do dia a dia, né? Então, um cara de know-how, que já tá meio acomodadão, caso do Ancelotti, eu acho que seria um bom nome. Precisamos formar um time, nós não temos um time. Nós precisamos formar um time. A seleção brasileira é um catadão que não tem nada, não tem conjunto, não tem absolutamente nada. Daqui a pouquinho eu vou querer saber também do Bruno, do Flávio sobre esse assunto, o novo técnico da seleção, Ancelotti, ou técnico brasileiro, por que não? Mas falando sobre essa questão do protagonismo, né, dos atletas protagonistas que o Fausto levantou, o Lucas Paquetá hoje foi muito criticado. Eu acompanhando aqui as redes sociais, muitas críticas em cima do futebol do Lucas Paquetá. E eu estava conversando aqui em off com o Bruno Prado, dos últimos 3 gols da seleção brasileira, ainda assim, o Paquetá, 1 gol, 2 assistências. Ele participou. A função dele lá também. Gols. Se ele não fizesse isso, seria, né? Mas estranho. Participou de qualquer jeito, né? Assim, acho que ele é um cara que na seleção, a primeira convocação dele foi logo depois da Copa de 18, né? Ele participou de todo o período ali entre a Copa da Rússia e a Copa do Catar. Acho que na média ele jogou muito mais bem do que mal na seleção. Ele é um cara que faz o dele. Ele não é um jogador genial, assim. Ele é bom, ele é um bom jogador, ele pode jogar pelos 2 lados, pode jogar por dentro, pode jogar um pouco mais recuado, ele cumpre o dele. Ele é um cara que, se o conjunto estiver bem, ele vai crescer, mas não vai ser ele que vai fazer
vai ser um diferencial. Ele é um cara que vai compor ali, como vai citar o campeão, que foi a Argentina. O Paquetá, como o McAllister, por exemplo. O McAllister é um bom jogador, se encaixou ali, até foi titular porque o Lo Celso, que era o titular do time, se machucou e nem foi pra Copa. Então você não vai cobrar que o McAllister seja o cara que vai conduzir, mas se o time estiver bem, ele vai participar, é um bom jogador. Essa encaixa. Sim, Vai formar um time, né, Bruno? Sim, Nós não temos time. Não tem, agora o Brasil trocou, né? O Tite saiu depois de 6 anos e pouco e vai chegar um técnico que ainda não chegou, né? Então, quando chegar o próximo técnico, aí vai começar. Acho que tem de onde tirar. Acho que o Brasil tem alguns bons goleiros, pode ser o Everton, o Ederson, o Alisson, acho que qualquer um deles é muito bom. Acho que uma zaga Militão e Marquinhos é uma boa zaga. Você tem o Casemiro, que é muito bom, você tem o Vini, é muito bom, o Rodrigo é bom, tem alguns garotos na frente que ainda jogaram, como o Fausto falou, eles jogaram um pouco na seleção. Eles aí, nesse período, vão jogar uma eliminatória inteira, uma Copa América. O próprio Richarlison é um cara que na seleção funciona bem, fez 3 gols na Copa. O Neymar não dá para saber o que vai acontecer com ele pelos problemas físicos, então é uma interrogação, porque é um cara que tá machucando muito. Então tem peças, acho que nas laterais tem problema, um meio campista mesmo que dita ritmo faz muito tempo que não tem. Então acho que aí tem algumas deficiências, mas tem um bom time, eu acho que não fica devendo muito assim individualmente para a maioria das seleções, não. Nós não temos conjunto nenhum. Não tem, porque agora não tem nem técnico, né? Agora vai chegar o próximo que talvez comece a formar um time. Ô Nilson, você concorda com essas críticas ao futebol do Paquetá, especificamente no jogo de hoje? Tá devendo futebol o Paquetá? O Paquetá é um bom jogador só. Não tem o que o Bruno falou. Não adianta você esperar do Paquetá que ele vai fazer coisa genial, não. Ele cumpre papel. O Paquetá é um jogador de cumprir papel. E o que o Bruno falou tem razão. Se você tiver um time funcionando, ele pode funcionar. Ele pode funcionar. Como o Veiga também pode funcionar. Se tiver, como o Gustavo Scarpa, agora que está na Inglaterra, vai evoluir ainda mais. Eu tenho certeza que o Gustavo Scarpa pode ser um jogador importante para a seleção brasileira. Nós temos umas peças ali que, se tiver um conjunto, funciona. Que nós não temos treinador. Nós não temos um treinador. Precisa montar um time, precisa fazer um time jogar, precisa mudar a postura também da seleção brasileira, começar a jogar com um pouco, porque se você não tem tanta qualidade técnica como nós tínhamos, eu falei isso pro Flávio antes da jornada, há décadas passadas nós tínhamos muita qualidade técnica. A qualidade técnica do jogador brasileiro era muito diferente, né? Se você não tem, você tem que suprir isso com aplicação, com força, com garra, com apetite, com gana, com tudo isso. Eu não vejo nada disso também na seleção brasileira. É uma seleção que já perdeu. Ó, eu vou falar uma coisa pra você aqui, tá lembrando do São Paulo. Sabe por quê? Não tem vergonha de perder. O São Paulo não tem vergonha nenhuma de perder. O São Paulo, a coisa está tão próxima à derrota do São Paulo, que a derrota para o São Paulo virou rotina. Não tem vergonha de perder. Então a seleção começou a ficar sem vergonha de perder. Se a gente começar uma eliminatória de Copa do Mundo assim, sem time nenhum, nós vamos ter problema até com esses adversários que são fracos demais. Mas vai todo mundo pra Copa. É verdade. 40 e pouca seleção. Que vai pra Copa, vai. Estou dizendo que nós vamos ter problema com adversários fracos demais. Porque nós não temos time nenhum. Aí você vem uma Colômbia com um time mais montado, um Equador com um time mais montado, vai dar problema para a seleção brasileira, principalmente jogando fora. Você vai ver o que vai acontecer. Eu espero que até lá a gente já tenha pelo menos uma ideia do treinador, um treinador novo, para que a seleção ganhe um conjunto. Ô Pedro, antes da gente, do Flávio e do Nilson chegar, Flávio, a gente tava falando, você imaginou se a gente enfrenta hoje, viu, Flávio? A seleção da Alemanha, que enfrentou o Peru. É melhor não encarar a Alemanha. O Bruno falou assim, não pode ser que a gente encare a Alemanha, porque a Alemanha não vai participar, né? Ela não está na eliminatória da Euro. Ela vai estar livre para amistosos. Melhor não encarar a Alemanha agora. Não é uma boa ideia. A Alemanha também está numa fase de renovação, mas é a Alemanha, né? O trauma. Não, mas ela está numa fase de retomada, né? A mesma coisa, é um processo mais ou menos parecido com o que está acontecendo na Alemanha. Tanto que, de novo, né, nessa Copa, ela ficou na primeira fase, que é um negócio meio anormal lá. Está demorando muito essa retomada da Alemanha. Mas o Brasil tem que fazer um time, gente. Não tem jeito. E eu espero que o novo treinador, seja ele quem for, tenha o bom senso de não destruir o que foi feito. Acho que o Brasil tinha uma base.
Alguns jogadores passaram, obviamente, pela idade, passariam com título ou sem título. E os caras mais jovens têm que ser aproveitados, inseridos alguns desse pessoal da Sub-20, como o Ramon fez hoje. E montar um time, criar um novo time. Vai ganhar a Copa? Não sei se vai ganhar. Tem um monte de gente pleiteando isso. E o nível é mais ou menos parecido. Mas não pode jogar tudo fora, não. Eu acho que muitas dessas críticas ao Paquetá tem a ver com o desgaste da última Copa. Então acho que tem a ver. Eu não achei também que ele jogou tão mal hoje, não. Não foi maravilhoso. Mas depois de 2 Copas com o Tite, já não está na hora do Brasil mudar estilo de jogo, enfim? Pode mudar, claro. Procurar outra forma de jogar, outros jogadores. A base dos jogadores jogadores. O problema é que não tem, né?